Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, em especial, nesta quarta-feira, teremos duas lives em sequência. Olha que maravilha! E boa noite! Boa noite para todos que estão entrando. Hoje teremos duas lives em sequência sobre dois temas complementares. Boa noite para todos que estão entrando. Não deixem de compartilhar essa live com outras pessoas para elas poderem acompanhar ao vivo também. O Ivan já entrou. Hoje teremos a participação do Ivan, onde iremos comentar e trazer conhecimentos sobre comportamentos. E tenho certeza que todas as informações passadas, elas serão... Ivan, pede para compartilhar a tela, por favor. Já pediu. Vou aceitar. E tenho certeza que todas as informações passadas servirão de grande lição, de orientação, de formas para que vocês mudem o dia a dia e consigam mais resultados. Fala, Ivan! Fala, Rodrigo, cara, que legal estar aqui com vocês, bicho. Obrigado pelo convite, super prazer aqui. Obrigado pela honra de bater esse papo comigo aqui, que legal. Que bacana, para a gente também. Muito obrigado por disponibilizar do seu tempo, desde já do seu conhecimento. Gostei muito do tema, da forma com que foi a nossa conexão. Rapidamente a gente acabou se encaixando, na sua sugestão. Para mim fez muito sentido. E queria que você aterrizasse esse tema para a galera que não sabe o tema e acredito que não tem muita noção só falando o título. Legal, então, assim, numa brincadeira a gente conversou e o tema ficou: diga-me o que você come, com quem você come, como você come, eu te direi quem você é. E aí, para a gente ir descendo, então, para a gente ir aterrissando, eu tenho uma experiência grande trabalhando com gente. Eu me formei em educação física, há mais de 23 anos eu trabalho como personal trainer. E muito cedo na minha carreira, eu gostaria de dizer com muito orgulho que fui eu que saquei e tal, mas não foi só isso, foi num susto. Qualquer hora aqui a gente dá fala, eu te conto o susto. Mas muito cedo eu descobri que as pessoas eram muito mais que bíceps, abdômen, glúteo, e aquela história de você prescrever e dizer senta, deita, dá a pata, rola e tal. Aquilo era mais um subtexto do meu trabalho, né? Na primeira sessão de treino já tinha cliente vinha contando que o filho é maconheiro, que a filha não sei o quê, que o marido e tal. E eu fui percebendo que o meu trabalho muito cedo, quer dizer, são mais de 23 anos trabalhando como personal, eu fui descobrir que, putz, mais do que muita coisa, eu era um ouvido, uma escuta, e muito do que eu falava, não só na área do exercício, mas muito do que eu podia dizer ali, interferia na vida das pessoas. E ali eu passei, então, a procurar conhecer, desde então, ali estou falando do final da década de 90, começo dos anos 2000, estudar tudo que eu pudesse sobre gente, sobre seres humanos, né? Tanto que hoje, aliás, não é de hoje, já de algum tempo na área da educação física, às vezes eu converso com colegas de profissão, profissionais do treinamento, e eles, muito carinhosamente, na maioria das vezes, falam: Ivan, você é um filósofo. Né? E aí a ideia de que, né, por que esse tema vem para a área da alimentação? Porque, sem dúvida nenhuma, há um bom tempo, corpo, né, e principalmente no formato do corpo, mas em outras situações, em outros aspectos do corpo, o corpo passou a ser uma espécie de capital. As pessoas acabam se identificando com o corpo. Né? Eu lembro de muito cedo ter me ligado que a academia, por exemplo, é um lugar extremamente tribalizado. É roupa da tribo, música da tribo, corpo da tribo, gíria da tribo, suplementos da tribo, vocabulários da tribo, e, né, até o código de movimento na academia. É isso. E, putz, sem dúvida nenhuma, pensando no hábito que eu conheço, o hábito com o qual eu trabalho há muito tempo, que é um hábito só, que a pessoa pode fazer ou não, que é o exercício físico, sem dúvida nenhuma, rebatendo isso para o hábito alimentar, que é uma coisa que a pessoa não pode, assim, decidir não comer. Né? Quando a gente fala de alimentação, de nutrição, a gente está falando de um hábito muito mais complexo, muito multifacetado. E aí eu me lembro também da primeira consulta que eu fiz com uma nutricionista, né, que é uma grande amiga minha, inclusive parceira de vocês, uma profissional brilhante que levanta a bandeira da nutrição amorosa e tal. E a primeira consulta que eu fiz com ela tem um pouco mais de 15 anos. Ela me fez perguntas assim que não tinham nada a ver com consumo calórico, com qualidade, proteína, carboidrato, gordura. Ela perguntou: você come de pé? Você come com a mão? Falei: como assim? Você usa talher para comer? Quando você põe o talher na boca, quando você põe a comida na boca, você repousa o talher no prato?
Putz, e aí assim, eu já estava muito encantado e muito estimulado com a ideia de olhar exercício físico por uma outra ótica, e quando ela falou isso, eu falei, nossa, nutrição também. Então, para aterrissar o tema aqui, eu acredito que a nossa conversa vai ser rica na medida em que a gente também puder entender que, às vezes, alguém falar que, poxa, tá tomando óleo de coco, ou que tá tomando shake tal, a proteína tal, ou o estilo de vida em que não come carne e tal, isso virou, inclusive, né, de novo, um mecanismo identitário, uma formação de identidade, mais do que só uma escolha pessoal. Né? Recentemente estava ouvindo no rádio, num programa, acho que Pânico, sei lá, estava ouvindo no rádio uma discussão sobre, não sei se era o Pânico, mas era na Jovem Pan, era no Morning Show. E tinha gente dizendo que vegetarianismo é uma espécie de purismo político, são pessoas que querem purificar-se, não comendo animais. Eu fiquei pensando, nossa, é tanta coisa que as pessoas hoje querem se apropriar para formar uma identidade, que aí eu pensei, puxa, a gente vai discutir comportamento alimentar, as perguntas que me fizeram aqui no meu Instagram, desde que eu publiquei os stories aqui, elas são muito mais para você responder, do tipo, carboidrato à noite engorda, comer rápido engorda, quanto de caloria tem que ter e tal, são coisas técnicas que não são do meu domínio, mas certamente o comportamento com relação à comida diz muito, até mesmo se você pensar, quem pergunta, por exemplo, se carboidrato à noite engorda, é alguém que eu sei que chega em casa e deve ter uma vontade louca de comer vendo televisão no sofá. Né? Provavelmente não tem muito para fazer à noite, ou tem menos coisa para fazer à noite do que quem pode chegar e sair com os amigos, ou quem pode chegar e estudar, ou fazer uma live, como a gente está fazendo. Então, nesse sentido, eu acho que trazer essa sugestão de tema pode enriquecer aqui. É incrível. Tudo que você disse, para mim, faz muito sentido, porque eu sempre tenho essa visão multidisciplinar, mesmo nós sendo prescritores específicos da nossa especialidade, mas eu preciso compreender as outras áreas que se interligam para que eu entenda o indivíduo. E aí, consequentemente, se ficarmos focados só em, por exemplo, no cálculo da ou na organização do treinamento, ou mesmo na parte da psicologia, não buscando entender quais são as dores daquele indivíduo que fazem com que ele tenha, tudo isso é necessário ser abordado. E eu considero também que dá para você conseguir já ter uma percepção de com quem você está falando a partir desse título, de identificar o que a pessoa come, com quem ela come, como ela come. Tudo isso já traz algumas características que fazem com que a gente já consiga identificar algumas similaridades com as tribos, com o que você disse, que é uma realidade. Né? E aí, tentando entender esse contexto de fazer com que as pessoas se sintam bem onde estiverem, é importante nós sabermos realmente quais são as necessidades, inicialmente, que normalmente as necessidades são pontos que são pouco trabalhados, né, na rotina da pessoa com que nós estamos falando, mas ao mesmo tempo saber quais são as vontades, onde você quer chegar, que mesmo que demore 1, 2, 3 anos, o importante é não pensar em correr, mas pensar em estar no caminho certo para você se sentir satisfeita com os resultados que forem alcançados, né? Então, eu acho tudo isso é incrível e assim é a minha visão também sobre a nutrição, sobre o atendimento de forma geral. E veja, eu também sim, já estou muito convencido há muito tempo de que, sim, qualidade de vida, do ponto de vista biológico, fisiológico, é treinar papai e naná, quer dizer, é fazer movimento, é comer bem e é dormir bem. Nessas três, se a gente tiver que dizer qual que é a melhor, eu, por ser um cara que tem insônia há mais de 20 anos, eu vou dizer a melhor, a que você tem que trabalhar mais é dormir. Porque você pode comer muito bem, fazer o exercício de maneira muito eficiente, muito segura, mas se você não dormir bem, a qualidade da vida não vai ser boa. E aí eu dei um salto uns anos atrás e imaginei, assim, não é o contrário, mas alguma coisa que precede isso. Para mim, a qualidade da vida é a qualidade das emoções que a gente experimenta ao longo da vida. Mais gordo, mais magro, mais sarado, mais ativo, mais sedentário, ou até mesmo com insônia ou dormindo bem, a qualidade da vida de alguém é a qualidade das emoções que aquela pessoa vai experimentando ao longo da vida. Se as emoções, né? Claro que não é impossível seletivamente dizer só vou ter emoções boas, isso não é possível, mas no fechar do dia ali, se o saldo é positivo, a qualidade da vida é positiva. E aí pensei também o seguinte, puxa, não me parece que existe uma fonte tão inesgotável, tão rica de emoções, quanto os relacionamentos. O que isso tem a ver com comportamento alimentar?
A minha família, desde muito, né, desde que eu me lembro da minha família, a gente faz do momento da alimentação um momento de sentar à mesa, de conversar. Grandes decisões da minha família, né, falando dos meus pais, avós, primos, tios, grandes decisões foram tomadas à mesa, grandes pancadarias, grandes tretas saíram à mesa, alguns momentos de revelação e papos muito deliciosos também aconteceram à mesa. E eu conheço famílias, assim, minha família não é muito numerosa, mas famílias tão numerosas e famílias amorosas, tanto quanto a minha, que não tem, não fazem da refeição esse momento, não tem essa ponte ali. Então, puxa vida, às vezes eu vou na casa de alguém, na casa de um amigo, né? Os meus pais, se eu recebo alguém em casa, não importa se vai ser uma namorada, se vai ser um amigo e tal, eles querem fazer daquele momento um momento de sentar na mesa. Vamos tomar um café, vamos comer um bolo, vamos compartilhar uma pizza, vamos, né? Em muitas famílias e para muita gente, esse não é o momento. Eu não estou dizendo que é o certo ou é o errado, mas isso diz alguma coisa sobre aquela família, isso diz alguma coisa sobre aquelas pessoas e também isso interfere na qualidade da vida, na qualidade das emoções e dos relacionamentos. Então, esse eu estou de orelha em pé para isso, com o radar ligado para isso há muito tempo. E você acha que correlacionar uma refeição diferente como uma forma de comemoração, ela pode desencadear comportamentos preocupantes, por decorrência que a pessoa, para ela conseguir se distrair ou se desvincular da rotina, ela precisa, por exemplo, sair para jantar, e o jantar seria comer algo diferente, e às vezes esses entretenimentos, essas formas de conseguir se relacionar, elas podem distanciar do objetivo estético que ela almeja. Se você acha que isso pode ser um comportamento preocupante, que precisa ser bem orientado para que a pessoa não se sinta culpada quando ela for sair, mas ao mesmo tempo não exagere para depois não se sentir culpada por ter exagerado. O que você acha? Aqui você me dá a oportunidade ótima de eu colocar alguma coisa que é mesmo a minha impressão digital. Tanto no meu trabalho como personal trainer, e eu trabalho também na área do coaching, o que quer que vocês chamem isso, né? O que quer que a gente chame, assim, lado a lado com pessoas em algumas outras esferas além do exercício físico, eu gosto de dizer assim que, eu gosto de dizer, eu acho que faz muito eco, não é saudável que toda vez que você vai comemorar alguma coisa, você vá se empanturrar de comida. Por outro lado, a minha preocupação é muito mais com a experiência do que com as calorias. Eu ouvi dizer um bom tempo atrás que a mesma coxinha, o mesmo alimento com o mesmo valor calórico, composição nutricional, se você come aquilo pensando, puta, como tem gordura esse troço aqui, amigão, fica tranquilo. A gordura vai aparecer no glúteo, na barriga, no culote, mas o mesmo alimento comido com uma experiência, o mesmo alimento desfrutando a experiência, tem uma chance muito menor, ou de repente nem é capaz. Eu não sei explicar fisiologicamente, hormonalmente, nem sei se existe algum jeito de explicar isso. Então, eu sou o portador da mensagem que diz assim, puta, experiência é mais legal do que a caloria. Agora, claro, também, pelo amor de Deus, não vou aqui fazer uma apologia à glutonice, à obesidade, e dizer, não, toda hora vamos comemorar. Você mencionou um objetivo estético. E eu, já tive a oportunidade de trabalhar com gente que acredita mesmo que o personal trainer é que emagrece a pessoa. E fique claro aqui, a gente não pode dar um passo por ninguém. Mas eu também sou muito tranquilo para te dizer que, olha, se o maior problema que você tem na vida é 8, 10 quilos a mais no corpo, você não tem problema. Você resolve, isso dá para resolver e não precisa nem de comprimido, não precisa de nada. Se o problema é 10, 8, 12 quilos, você não tem problema. Ah, mas a roupa, mas o verão está chegando. Então, dá para resolver, não é problema isso. Então, eu tenho uma preocupação, assim, claro, já, né, sendo um profissional que já viu, não vou dizer de tudo, mas já viu muita coisa, já trabalhou com muitas demandas de clientes, em academia, fora de academia, em parceria com nutrição, com gente que eu fazia um esforço incrível para prescrever, para orientar e tal, e não adiantava eu me esforçar, porque mesmo que eu, né, o que eu tenho que ser bom para alguém emagrecer ou para alguém ter um resultado, vamos chamar estético, trabalhando comigo. Eu tenho que ser bom de encher o saco, porque é só isso que eu posso fazer. Eu não consigo fazer um agachamento, um abdominal, me alimentar, nada por uma outra pessoa. Então, quando você perguntou da comemoração, isso pode
isso pode desviar a pessoa de um objetivo estético. Olha, certamente a chance de você se desviar do teu objetivo estético fazendo uma comemoração, comendo fora da rotina numa comemoração, ela aumenta se você for comer com peso na consciência, falar, putz, eu tô saindo da dieta aqui, que horror. E aí cada coisinha mais gostosa e mais calórica que você come, você fala, nossa senhora, eu vou ter que fazer mais meia hora de não sei o quê, vou ter que me privar mais. Nesse sentido, minha experiência é que isso aumenta a chance daquilo desviar a pessoa do objetivo. Legal. E você recebeu algumas perguntas que você havia citado, e a gente acha que poderia responder algumas delas, porque as duas que eu vi são bem interessantes. Assim, quando a gente fala, mais uma vez, né, como eu te disse aqui, quando a gente fala que vai falar de nutrição, muitas perguntas não são próprias da minha qualificação profissional, né? Tem gente perguntando assim, puxa vida, o óleo de coco é melhor que os outros óleos, por quê? Então, essas coisas que, assim, eu até posso responder, mas não estou no melhor lugar, talvez, como você, doutor. Mas as duas ou duas ou três que eu publiquei aqui, uma delas foi muito importante, foi muito legal, foi o que mais me marcou, foi, pô, comer rápido, engorda. Né? A minha opinião, assim, comer rápido é o quê? É botar para dentro e engolir, não saborear aquilo ali. A comida tem sabor, comida tem afeto, comida tem alguma coisa de bom para comer. Pô, como é bom comer, fala a verdade. Ainda bem que a gente precisa, porque é bom demais comer. Seria ótimo comer e não engordar, ou comer e ficar ainda mais bonito, comer e rejuvenescer. E por que que a gente não pode também, né, comer sem esse peso? Essa foi uma pergunta, eu gostaria até de te ouvir. Será que comer mais rápido aumenta a chance, então, da gente engordar daquele alimento? Eu fico imaginando aqui, mastigação, salivação, todo o processo de digestão que na essência é quebrar molécula aí transformando naquilo, mas também gostaria de te ouvir. Acho que essa é uma pergunta que a gente responde em duplo aqui. Normalmente o comer rápido tem relação com ansiedade, relação com estresse, relação com estresse, né? Fazendo com que a pessoa não tenha percepção daquilo que ela está fazendo e muitas vezes comendo muito mais do que precisa e também não tendo satisfação com a refeição. Então, considero que é um ponto problemático, que existem as linhas voltadas para a atenção à refeição, que existem embasamentos vamos colocar de você comer com atenção, né? Um mindful eating pode ser uma característica que traz funcionamento, mas dentro da realidade, que comer rápido é um comer descontrolado. Às vezes o comer rápido é você focar naquilo para você finalizar aquilo e dar sequência em outras atividades que você precisa realizar. Vai depender do contexto envolvido, mas se você pega uma porção muito grande sem estar estruturada a quantidade que você precisa comer e você come rápido, a tendência é que você coma tudo e já que a porção é grande, você tenha problemática com isso. Se você tiver uma marmitinha a ser cumprida e seu objetivo é comer a marmita e seguir o seu caminho, que você tem coisas naquele momento que você considera mais importante, aí lógico que a pessoa tem que ter todo o processo de mastigação que já inicia ali o processo digestivo, mas de forma geral, trazendo para a realidade, eu vejo que muita gente acaba comendo rápido realmente, mas é um rápido que não gera problemática porque é uma necessidade da sociedade atual que o tempo é muito valioso, né? Então, quanto mais otimizada fica a sua rotina, principalmente em relação às refeições, aí mais confortável fica para você conseguir sustentar isso. E um ponto que vale a pena ser colocado é que as estratégias alimentares mais eficientes são aquelas que são aderidas, né? Então, consequentemente, é muito importante levar todos esses contextos em consideração, né? Sem dúvida. E sabe que um caminho também pelo qual eu poderia, sei lá, com o meu conhecimento também entender esse comer rápido, é que, de fato, a sensação de saciedade, ela não é imediata, não é uma coisa que você come e imediatamente se sente saciado. Então, a pessoa que come mais rápido, ela tende a perceber que está, talvez, cheia, estufada, um pouco depois do que a quantidade de calorias que ela precisaria, de fato, para aquilo. Então, comer rápido pode engordar se você, na medida que você não percebe que está ficando saciado e come. Quem nunca, né? Eu levanto a mão aqui. Abrir um chocotone, por exemplo, para mim, eu tô frito. Eu vou um pedaço, dois, três, a hora que eu senti que está cheio, acabou o chocotone.
Essa foi uma pergunta legal. Acho que isso diz, você falou sobre ansiedade, eu acho que a pessoa que come rápido, eu me lembro da minha aquela primeira consulta nutricional, dela falar, você come de pé, você come com a mão? Putz, eu como de pé e eu como com a mão. Ela falou, pô, você não senta para comer sozinho em casa? Eu moro sozinho há 15 anos, você não senta para comer? Eu falo, puxa, sozinho em casa? Como assim? Vou pôr a mesa, vou pôr, vou pôr o talher, vou pôr... Não, eu abro a geladeira, pego né, e nesse sentido, puxa, olha o que isso diz sobre mim, quem eu sou, como eu como em pé com a mão, da geladeira, do micro-ondas, pouco. Eu comecei há poucos anos atrás a usar o meu fogão aqui em casa para cozinhar para mim. Então, isso diz alguma coisa sobre a gente. Isso vai dizer, pô, o Ivan, cara, mora sozinho, é um cara que não aguenta ficar parado. Ontem eu fiz a primeira sessão de fisioterapia da minha vida, ficar deitado olhando pro teto, numa maca. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu sou um cara que estou acostumado a ser tão dinâmico, eu fiquei uma hora lá, respira, sei que é uma coisa postural. Então, eu não me vejo eu aqui em casa pondo um prato na mesa, servindo, pondo uma travessa, outra travessa, e aí e depois eu levo para a pia para lavar. Se eu puder abrir, pegar com a mão e comer, funciona melhor para mim. E o legal é que tem evidências científicas que mostram que se você estruturar um prato onde a apresentação se torne ao seu ver agradável, você tem mais saciedade, né? Um prato com a mesma quantidade se você comparar com um prato desorganizado. Por isso que quando vamos em restaurante, normalmente, tem um prato que às vezes é muito menos do que você comeria se você estivesse em casa e pudesse porcionar, só que você às vezes tão quanto satisfeito por tudo que está envolvido naquilo. E isso, se você conseguir trazer para sua casa, que é o temperinho do amor, que é estruturar, ter um carinho para montar, isso tende a fazer a diferença. Só que, ao mesmo tempo, a sociedade precisa de praticidade. E aí eu entendo o seu contexto, porque eu faço semanalmente, eu coloco assim, refeições mais elaboradas para mim, e na maioria das vezes, na verdade, é me preocupar em me alimentar, mais do que desfrutar daquela refeição em si. Mas é uma realidade e é um ponto que tem benefícios caso a gente leve isso em consideração. E como é gostoso, né? Como é gostoso conversar com o público. Ontem, um cliente meu de personal training, um senhor de 70 anos, ele virou para mim e ele falou que ele tinha lido que a Coca-Cola Zero tem mais calorias que a Coca-Cola normal. Aí na hora que ele falou aquilo, eu pensei assim, falei, nossa, será que eu tô desinformado? Né, a gente está brincando aqui falando, fake news é uma coisa que anos e anos atrás, a quantidade de informação, mesmo que não fosse tão fake, já deixava a gente como profissional, muitas vezes cara a cara com perguntas assim muito precisas como essa. Quando ele falou isso, eu falei, não é possível. E aí eu procurei pelo celular na internet e tem um lugar ou outro dizendo que a quantidade de caloria pode ser igual. Eu falei, não, pera, eu vou olhar uma foto de uma latinha de Coca-Cola Zero, ver o que a Coca-Cola está falando daquilo, porque eu não tenho um negócio, não tenho um equipamento que eu enfio na latinha da Coca-Cola e vai dizer quantas calorias tem. E eu falei para ele, olha, segundo a Coca-Cola, que é quem produz o negócio, a Coca-Cola Zero tem 0 calorias. Ela é adoçada com aspartame, não com a sucralose de milho. O aspartame é mais doce que o açúcar e não tem caloria. Mas é muito bom a gente poder bater esse papo, né, e falar isso. Na minha realidade, uma outra coisa que todo mundo, assim, principalmente os meus pais, né, e da geração desse senhor hoje com 60, 70 anos, eles dizem, não pode comer vendo televisão. Né? E mais uma vez voltando para a ideia do comer rápido, putz, a minha vida é uma vida que se eu puder, enquanto eu me alimento, assistir um vídeo, ouvir um podcast, eu vou fazer isso. E vou fazer, e talvez o alimento fique ainda mais saboroso se eu estiver assistindo alguma coisa que eu gosto. Né? Então, não sei por que não pode. A gente vem com uma série né, de fábrica e culturalmente com uma série de, não sei se mitos aqui, mas de coisas que são colocadas. E talvez alguém que está vendo a gente vai falar assim, não, eu já comi vendo televisão e engordei mais. Aí eu fico pensando, o que será que sai da televisão que engorda a pessoa? Né? Então, por que engordou? O problema é quando a pessoa não porciona aquilo que ela precisa e acaba, vamos dizer, trazendo muitas coisas para de frente da televisão e vai se distraindo e vai se ocupando, comendo. É um pouco dentro desse contexto, mas
Quando você tem um prato pronto e você tem que comer aquilo que está lá no prato, aí eu concordo que otimizar o tempo e até mesmo deixar o ambiente mais confortável assistindo algo que te agrada, só tende a trazer pontos positivos porque você vai se sentir melhor por conseguir otimizar naquele momento, fazendo daquele momento algo mais produtivo. Mas eu entendo o conceito anterior, que é esse, de tentar ter mais atenção à refeição e não tanta atenção à televisão. Mas a realidade é outra. Eu acho que esses conceitos realmente eles precisam serem adaptados, serem melhores explicados, para que as pessoas entendam que o problema não é a televisão, realmente é você não perceber o quanto você está comendo e principalmente a gente vai para a base da organização. Tudo que é organizado, que é planejado e é respeitado, dá certo. Quando você não se preocupa com isso, a chance de você acabar fazendo aquilo que não deveria, tendo que ficar em jejum, por exemplo, falando de alimentação, dentro de um contexto que não era o indicado, que aí posteriormente, quem sabe, até pode gerar um estado de compulsão. E aí eu acho legal a gente puxar também para esses lados de comportamentos alimentares patológicos, né? Que aí nós temos o estado de compulsão é caracterizado na psicologia quando um indivíduo similar a você, vivendo a situação que você está vivendo, não comeria o que você comeu. Então, o exagero seria algo além daquilo que você precisa, que é, sim, vou comer um chocolatinho depois do almoço. É um exagero, não há necessidade. Mas a compulsão é algo bem além disso. E precisa de episódios recorrentes para ser caracterizado como um diagnóstico. E aí, a partir disso, normalmente tem outras comorbidades associadas. E a compulsão, só para concluir, normalmente ela acontece no final do dia, isso em mais de 60% dos casos, e sozinho. Dificilmente você vai ver alguém em compulsão em comunidade. Normalmente em comunidade a gente come bonitinho, põe um pratinho com a quantidade que para os outros verem você parece algo super controlado, mas na realidade você em casa faz totalmente diferente muitas vezes do que você faz quando você está submetido à sociedade, assim, submetido a estar com outras pessoas. Ô, Rodrigo, você falou uma coisa aqui uns minutos atrás, não é só que eu concordo 100%, mas que eu acho que assim, é muito da chave do trabalho de profissionais como eu, como você e todo mundo que de alguma maneira está lado a lado com pessoas em jornadas de comportamento, de modificação de hábito e tal. O segredo é a aderência, o segredo é a pessoa aderir, né? Acho demais também você ter puxado o lance de dizer assim, puxa, existe algo de compulsão, existe algo que leva para um comportamento que não é tão bacana, quando a gente começa a fazer associações que podem inclusive ser prazerosas. Chegar em casa, estou sozinho, solidão aumenta a ansiedade. Uma dosezinha de vodka, um torresminho, uma televisão. Passados 20 minutos, menos ansiedade, menor sensação de solidão, sensação de preenchimento, mais uma dosezinha de vodka. E essa ancoragem no prazer, vamos combinar, pode ser muito prazeroso para muita gente, ela tem uma coisa de, sei lá, perversa, no sentido de encaminhando essa pessoa, então, para abusar de álcool, para fazer exatamente o que você falou, comer mais do que precisa, fazer além do que precisa e além do que seria o desfrute daquele prazer. Nesse sentido, eu estou muito, assim, mais uma vez, muito ligado no subtexto, no subproduto do que seria, no meu caso, o trabalho como um profissional do movimento e consigo enxergar isso para o lado da nutrição. É mais importante para mim um cliente meu de personal training, ele simplesmente aparecer do que o que ele vai fazer ali naquela sessão de treino. Se ele estiver disposto, eu estou lá, pronto para orientar e etc. Mas até por trabalhar há muito tempo já com pessoas da terceira idade, pessoas cujo objetivo, ou que não estão nem aí para o gasto calórico, eu gosto de dizer para eles, olha, o exercício aqui é um subtexto. A gente está aqui para se encontrar, claro que se for só para conversar, daí é melhor a gente marcar no Outback, é melhor a gente marcar no restaurante, aí tudo Bora. bem, a gente tem um propósito aqui de se mexer.
Agora, o quanto isso vai acontecer, principalmente quando eu falo de gente que, dependendo da idade ou da condição física, não estão ali no preparo físico ideal, estão com alguma limitação, eu digo para eles, vocês não precisam esperar eu dizer para vocês que é melhor você dar uma descansada. Levanta a mão e fala, Ivan, esse exercício, nesse momento, eu não estou muito afim de fazer, ou cansei um pouco mais hoje, posso nem pedir permissão, eu vou tomar uma água. Né? Então, porque tem essa coisa assim que personal trainer ou sei lá, um professor de ginástica, um instrutor, é um carrasco, é alguém que não vai deixar você fugir. Isso funciona com uma parcela muito pequena, talvez, da população. Para a maior parte da população, isso é um tiro no pé contra a aderência. Isso faz com que as pessoas se afastem desse momento, desse hábito, do que aproximar elas ali. Eu entendo a disciplina, nisso também concordo contigo. Você fala, poxa, tudo aquilo que é planejado, orientado, e a gente tem, de uma certa forma, como mensurar, né, ao longo do tempo, tem uma chance muito maior da gente conseguir cumprir. Mas também me vem à cabeça, pô, coisa que eu já sei há muito tempo. Metade das receitas médicas que saem registradas de qualquer consultório do mundo não são cumpridas como estão lá. Só dizer para as pessoas o que fazer, de repente, não é o que vai ajudar, sabe? E tem que ter uma educação envolvida. A educação ela exige tempo. A gente precisa de diversos contatos. Os profissionais de educação física normalmente que têm uma frequência às vezes diária, às vezes 2, 3 vezes por semana, eu considero que tem uma condição de gerar um aprendizado de informações, de conhecimento, para fazer com que todas as situações que estão sendo criadas façam sentido, porque aí você dando essa condição para a pessoa de que assim você para chegar onde você almeja, que cada um vai ter uma ambição, se você der sentido para as necessidades de mudanças, fica muito mais fácil da pessoa conseguir colocar isso em prática. E eu falo da organização porque, na maioria das vezes, o que sustenta alguém dentro do cenário são os resultados, né? E os resultados, eles vão além do estético. Logo de base, nós temos que colocar. Então, só que precisamos de resultados, seja ele qual for. Seja a pessoa se sentir mais disposta, melhora da função intestinal, melhora da qualidade do sono, mas ainda quando você tem melhoras no dia a dia somado a uma melhora de composição corporal, isso tende a trazer um resultado mais significativo no sentido de aderência, porque aí, mesmo sem você falar para a pessoa, ela já vai entender que faz sentido ela continuar com esses cuidados, porque os resultados estão sendo positivos, estão sendo alcançados e que esse é o caminho. Todo mundo se Uma sente bem. delícia. Saber que você está fazendo algo que tá visível a olho nu, né? Que é perceptível, sei lá, na roupa, é perceptível na atração, né? O corpo como um veículo de atração de outras pessoas e tal. Gosto também da ideia de que precisa haver resultado. Você, puxa, você me deu mais, está me dando mais uma oportunidade. Vou contar a história inicial aqui, que assim, talvez em 2000, uma moça que já era minha cliente me indicou para ser minha cliente também, a mãe dela. Uma senhora, à época, ela tinha 70, 71 anos, num momento especial da vida, né? Tinha acabado de fazer uma cirurgia na boca que não tinha dado muito certo, uma senhora com limitações físicas, que era relativamente resistente a ter um personal trainer. E essa senhora tinha acabado de vir aí uma sequência de consultas médicas, e essa senhora era proprietária de uma gráfica, e o médico falou, tem que fechar a gráfica. A cabeça está muito boa, mas a saúde física não está bacana, e nesse sentido eu conheci essa senhora, nesse contexto. Aí, bom, Ivan, você vai ser personal da minha mãe. Então eu comecei a trabalhar com essa senhora, segundas e quartas-feiras, no horário ali do finalzão da manhã. E, obviamente, né, uma senhora limitada, o que eu vou fazer? Vamos passear com o cachorrinho no quarteirão, rola a bola para ela, rola de volta para mim, vamos ver como é que ela senta, levanta da cadeira, com o bracinho cruzado, com a mão no apoio, pega um saquinho de arroz em cima, põe um saquinho de arroz embaixo, e tudo muito levinho. Eu fui lá numa segunda, numa quarta, e fui na outra segunda. Depois do terceiro dia que eu fui lá, à noite, a filha dela me ligou e falou, Ivan, o que você fez com a minha mãe? Rapaz, dormência no corpo, assim, falei, puta, quebrei a velhinha. Já estava imaginando o cenário, eu ir no hospital, pedir desculpa, a mulher lá, machucada, sei lá. O que houve com a sua mãe? Ivan, fazia 15 anos que eu não via minha mãe
perfumada, bem vestida, cabelo penteado, batom, unha pintada e de bom humor. O que que você fez com a minha mãe? E às vezes eu falo isso, todo mundo acha que eu dei uma pegada na velhinha, que obviamente não foi o que aconteceu. Naquele momento eu falei, olha aqui quanto resultado tem que estava passando batido para mim. Então hoje eu entendo perfeitamente, aliás, mais uma vez, estou louco de vontade de ter todos esses resultados, eu também batalho para isso, físicos, estéticos e tal, mas eu já entendi há muito tempo que o resultado físico ele é talvez o último que aconteça, o resultado no corpo. Primeiro você dorme melhor, primeiro você começa a fazer exercício, tem vontade de comer melhor, você tem um momento que você está um pouco mais bem disposto. Né? Um cliente meu de quase 80 anos, ele fala que ele consegue hoje, porque ele faz ginástica, ele consegue hoje, quando ele viaja com a esposa, ele consegue dirigir não mais em tiros de 100 quilômetros, ele dirige em tiros de 200, de 300 quilômetros, ele consegue ficar mais tempo dirigindo. Puxa vida, se isso não é resultado, o que vai ser? Vai ser ele falar para mim assim, Ivan, eu consegui fechar um buraco a mais no cinto aqui, né? Então esse resultado vai vir também. Além do que, eu também trabalho com atleta, então eu sei que o resultado, muitas vezes, o cara, assim, ele não está nem um pouco preocupado se ele está 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, ele quer chegar em primeiro, ele quer diminuir o tempo daquela prova, ele quer fazer menos tacadas no campo de golfe, né? Tem outras coisas envolvidas aí que aí não vem, talvez não tenha uma relação tão direta com a nutrição e também com a composição corporal, mas foi demais você falar essa história de resultado, porque o primeiro, assim, né, com a ficha grande que caiu para mim, caiu lá no ano de 2000, quando eu recebi esse telefonema da filha da minha cliente, o que que você fez com a minha mãe? Eu pensando que eu tinha errado tecnicamente, e outra, né? Quando essa senhora tem essa melhora, eu falo assim, puxa, tá vendo o programa de exercícios que eu criei? Ela ficou mais magra, ela ficou mais forte, ela ficou mais rápida. 3 sessões, naquela intensidade baixinha, o que que deu tempo de melhorar em termos de capacidade física, composição corporal ali? Provavelmente, se melhorou alguma coisa, não era perceptível. Então, dentro dessa ideia de resultado, eu tenho tentado. Sim, não vou dizer que eu sei tudo, mas assim, eu mergulho diariamente para estudar e saber cada vez mais, no diálogo, na comunicação. Se eu tenho que ser bom de encher o saco, como é que eu converso, como é que eu escuto, como é que eu participo de uma conversa quando não sou eu que estou falando. Por que que às vezes eu chego na casa de alguém e a pessoa ela precisa falar antes de eu conseguir que ela faça qualquer rotina de exercícios. E aí, e nesse sentido, eu não vou me considerar aqui um psicólogo, acho extremamente equivocado aquele paralelo que dizem que quem tem personal não precisa ter psicólogo. Eu acho bastante equivocado isso. Somos um tipo de ouvido importante, talvez os nutricionistas também, ou talvez até mais, dependendo do contexto, no sentido que vocês atendem em consultório, portas fechadas muitas vezes, e a gente às vezes está num ambiente mais público. Somos um ouvido, tem um trabalho de conversa que acontece com o educador físico, com o nutricionista, que não entra no consultório do psicólogo, então também, apesar de não sermos psicólogos, tem alguma coisa no nosso trabalho que não está lá. Porque se tivesse, seria uma coisa que as pessoas resolveriam no psicólogo. Mas gosto da ideia de resultado, Rodrigo. Concordo contigo 100%. Acredito que o resultado físico é importante, mas sei, pelo meu trabalho, que é talvez um dos últimos que apareça. Para acontecer o físico, putz, tem que ter dormido melhor, tem que estar de melhor humor, assim, tem um monte de outras coisas acontecendo, e é legal a gente ser, como você falou, alguém que educa, alguém que joga a luz em cima disso, dizendo e criando uma ponte, tá vendo? Por que você faz exercício, você dorme melhor? Por que você, né, tá numa rotina programada, você dirige mais tempo? Sim. Não, eu acho incrível. Eu trabalho e incentivo quem me acompanha a sempre compartilhar conhecimentos para justificar qualquer orientação, né? Porque seja com um relacionamento, se você quer fazer algo diferente do que vem fazendo, para que você consiga uma mudança bacana, você precisa conversar, né? E a conversa, quanto mais rápida, pior ela é. Quanto mais profunda, mais difícil na hora, mas mais transformação ela acaba tendo. Então, o ideal é que a gente realmente se envolva com os comportamentos que fazem sentido de serem modificados. E para a gente conseguir se envolver, a gente precisa apertar algumas dores que normalmente a gente não gosta de presenciar essa situação, porque assim, tudo que está aquém do que a gente gostaria, normalmente a gente precisa de aprendizado. Por exemplo, se eu sei falar inglês, você não sabe, se eu começo a falar inglês e alguém sabe aqui, o pessoal vai, quem souber vai gostar.
E aí, normalmente, para a gente se permitir a aprender, é difícil porque você vai ter que pegar uma dor que é essa, de você não se sentir confortável em fazer essa situação, sabendo que não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir essa transformação. Então, eu só vejo uma condição realmente de mudança e de um resultado sustentável quando gera aprendizado. Quando a pessoa entende que, assim, você precisa tomar água, eu preciso tomar água, todo mundo precisa tomar água, todo mundo precisa comer frutas, legumes e verduras. Então, ninguém está de fora desse bolo, né? E assim, existem alguns cuidados de pré-requisitos para você buscar ter qualidade de vida. E são vários pontos que se correlacionam, né? Então, é como se fosse uma malabarista de bolas. A ideia é que você consiga sustentar todas as bolas, às vezes uma vai estar mais em alta, que são os relacionamentos, aí a parte profissional vai estar um pouco mais intermediária naquele momento, só não pode deixar cair, porque se cair alguma bola, provavelmente você vai ficar num desequilíbrio. Em breve você vai ter que parar para rever tudo que você está fazendo, porque esse desequilíbrio ele vai desequilibrar parte de todo o restante, né? E assim, algumas experiências que envolvem muita parte comportamental que eu tive no consultório é de que alguns buscam resultado estético, acreditando que esse resultado vai trazer uma série de benefícios na sua vida social. Então, pessoas que tinham dificuldade de encontrar parceiros, de se inserirem em tribos, né, terem amigos, aí elas buscam resultado e aí conseguem resultados incríveis, estéticos, só que aí percebem que a vida não é assim. Não é porque você emagreceu que você vai se tornar mais bonito, que você vai se tornar uma pessoa mais respeitada. Tem muitas coisas além disso que todo mundo leva em consideração. E aí vem a frustração da pessoa ter acreditado que realmente o problema da vida dela era ela estar com sobrepeso ou obesidade. É um contexto que eu busco sempre colocar, porque aí começam a vir, através das frustrações, as descompensações, onde o indivíduo entra em estado de compulsão para se recompensar de algum estresse que ele está vivendo naquele momento, normalmente a solidão, como você disse, e depois ele entra em estado de jejum, porque, e às vezes vem quadros de bulimia, né, que é tentar regurgitar aquilo que consumiu. E tudo isso é muito mais sério do que se parece, para quem não percebe que é uma realidade de muitos. Tem muita gente nos ouvindo, que eu tenho certeza que já teve algum episódio e não contou para ninguém, né, de alguma situação de desconforto em relação a conseguir controlar o seu estado emocional e o seu comportamento. E aí, normalmente, ele é seguido de arrependimento e, consequentemente, ele é seguido de mais uma nova recompensa. E aí, esse prejuízo pode acabar se tornando muito significativo se não houver uma intervenção naquele momento, né? Que aí, essa intervenção, no meu ponto de vista, tem que ser mais do que conversar, tem que ser educar. Então, nós estamos não só para ouvir e não só para depois rebater e dar sequência ao que a pessoa quer dizer, mas ao mesmo tempo tentando já sempre colocar claro quais são os pontos necessários a serem modificados para a gente atingir os objetivos, né? O objetivo é a pessoa ter saúde e felicidade, né, basicamente. E aí cada um vai ter um contexto que faz bem, né? Ó, Rodrigo, eu vou, assim, eu tenho que fazer um reconhecimento aqui. É, eu gosto muito de todos vocês da Plenitude. Esse ano já tive a oportunidade até de participar, palestrando num evento. Acho que tem alguma coisa para fazer ainda com vocês aí. Todos vocês, entre tantas características, e alguns profissionais eu já conheço, outros eu estou conhecendo, no caso você, a gente está se falando talvez pela primeira vez, assim, diretamente agora. Todos vocês têm uma capacidade que eu gosto muito. Vocês falam pouco e dizem muito. Né? Isso assim, é muito importante, porque na hora da gente educar, sem dúvida, algumas conversas precisam ser longas, profundas e tal, mas aqui, num bate-papo desse, o Instagram derruba a gente depois de 1 hora, e quem é que tem mais de 1 hora, de repente, por dia, para ouvir um negócio desse? Então, putz, gosto da ideia de você dizer assim, puxa, existe um esforço a ser feito. E a gente vive um momento em que a gente glamoriza muito dor, do tipo assim, precisa passar por muita dor, e a gente esquece do esforço, tem um esforço a ser feito. A gente vive também um momento de ditadura de felicidade, que parece que uma vida
ordinária, uma vida assim que, exatamente como você falou, em que alguma coisa da vida está um pouco melhor e outras coisas não estão tão bem, essa vida não presta. E aqui, um parênteses, eu não vou nem começar, eu só vou dizer assim, de 10 anos para cá, a área que eu mais estudo de comportamento é a área dos relacionamentos. É a frente de trabalho que eu tenho que mais cresce, eu converso com casais, eu converso com pessoas que vivem um relacionamento e estão em conflito, converso com pessoas que querem um relacionamento, tenho me dedicado a isso, não vou dizer mais nada além disso aqui. Mas eu gosto dessa postura de vocês, eu acompanho um pouco o trabalho da Plenitude, vocês falam assim, vocês falam de um jeito que é digestível, né, que é comestível, é bite size information, né, uma informação que a gente consegue e com muita densidade. E tem um ponto na tua fala aqui que eu acho que assim tá aí, esse negócio às vezes, como eu disse antes, só dizer para as pessoas o que fazer não adianta, mas tem a questão de educar, e o educar não é simplesmente pegar o livro e transcrever exatamente o que está no livro para as pessoas. É a escuta, pô, o que está doendo nessa pessoa. Né? Você deu um exemplo muito claro. Pô, o indivíduo que abusa, o cara que não tem nenhuma educação, ele abusa num dia, ele acredita que é contando caloria, então eu tomei muito álcool, comi demais porque eu estava sozinho e tal, dormi mal, refluxo, dia seguinte, vou ficar 3 dias tomando água com limão para compensar. Assim, matematicamente, caloricamente, talvez. Mas, puta, tá faltando, às vezes, e é muita gente. Você falou um negócio demais. As pessoas não contam. O cara não conta que ele foi lá, o amor, principalmente as meninas que terminou de jantar, foi no banheiro e regurgitou a comida. Né? E isso às vezes vai aparecer assim numa fala, numa aula de ginástica, vai aparecer no convívio com o nutricionista, sei lá, numa avaliação antropométrica feita assim, parece que en passant, parece que descomprometidamente, e alguém vai lá e fala. Né? E a gente não mecanizar, a gente é um ser humano atendendo do ser humano, é gente cuidando de gente. Puta, e nisso, mais uma vez, eu tenho que reconhecer, vocês, não é tão fácil eu gostar tanto de uma empresa, de um grupo de pessoas, o quanto eu gosto de vocês, não só pelas pessoas que eu conheço que estão, mas pelo que eu já vi do trabalho. Então, eu fico ainda mais feliz, mais grato de estar aqui e da gente poder bater esse papo. Oh, muito obrigado. Eu falo em nome de todos que para a gente é um grande prazer receber esse reconhecimento e todos que estão inseridos na Plenitude, que é um grupo grande, eles abrem as portas para todos que quiserem realmente compartilhar conhecimentos de qualidade, ter respeito ao próximo. Então, tenha certeza que o espaço estará sempre aberto e foi assim comigo. Eu já estou há uns 3, 4 anos trabalhando em eventos e gerando alguns tipos de produtos, de ações junto à Plenitude. Mas vamos voltar ao tema. Então, em relação a comportamentos, um comportamento que é muito ruim, do meu ponto de vista, é você querer comparar. Porque realmente, por exemplo, existem evidências que mostram que indivíduos que fazem o mesmo treino, a mesma dieta, são grupos diferentes. Eles possuem resultados diferentes. Fazer o quê? Tem gente que tem mais facilidade realmente para atingir resultados fazendo menos. Isso puxando para o lado estético, porque todo mundo tem seus diferenciais, né? Então, às vezes você vai atingir um resultado diferenciado estético, mas outra pessoa ela tem outras características que se destacam e que não estão sendo colocadas em pauta nesse momento. Mas você ficar se comparando, e isso também tem uma relação com mídias sociais. Hoje tem estudos Nossa. que a comparação social faz com que você tenha desmotivação e mais predisposição à ansiedade e depressão por acreditar que a sua vida não é tão glamurosa quanto aquelas que você vê no stories de outros que você acompanha. Só que a realidade é que a vida virtual é uma vida irreal em grande parte dos casos. Ninguém vai ficar ali compartilhando com frequência momentos difíceis. Às vezes, em algum momento, você até mostra, porque faz parte de um contexto muito importante, mas não tem a sua história para contar. E se você quiser se comparar e com isso se diminuir, se desmotivar, você só tende a perder com isso. E se você também não torcer para que aquele que você está enxergando, aquele que você está em conexão,
se dê bem, isso vai fazer muito mais mal para você do que para o próprio. Então, na área da nutrição, é uma coisa que eu tento propagar na área da saúde de forma geral, é que todos nós, os colegas, e consequentemente lutamos pela mesma bandeira, que é fazer com que a saúde seja respeitada e principalmente a nutrição, ela ganhe o reconhecimento que, na minha visão, deveria, que é ainda maior daquela que já conquistamos. Então, consequentemente, se todas as pessoas ao redor do meu consultório atenderem bem, vai ser bom para todo mundo, porque todo mundo que for bem atendido terá um bom resultado, e aí, consequentemente, mais pessoas serão estimuladas a também serem acompanhadas por um nutricionista, porque quem tem resultado compartilha, quem compartilha chama outras pessoas. Então, só melhora o cenário para todos nós. Então, eu falo que nós não temos concorrência. A concorrência, ela só pode ser vista, no meu ponto de vista, quando há desinformação. Aí é a concorrência com a verdade e com a classe. Aí você fala assim, não, você está concorrendo no sentido de estar desinformando um ponto que está bem claro, que foi difícil de ser implantado e que você não pode estar falando com essa potência, uma informação que pode fazer com que outras pessoas acabem então seguindo um padrão inadequado porque você compartilhou uma informação enviesada, uma informação sensacionalista ou polêmica para chamar a atenção. Então, eu coloco um pouco disso de você comparar e se diminuir, ou se comparar desejando mal para que você consiga se diferenciar por aquele outro se prejudicar. Tá errado. Olha, lembrei que você falou aqui, que bom que estava passando batido. Você fez uma fala, se não me engano, inclusive uma fala bastante fundamentada em estudo, em ciência, que você disse, olha, se as pessoas comem sozinhas, elas comem pior, comem mais, comem... E quando estão em grupo, né, uma comunidade, um grupo, muitas vezes ele se autorregula, sem precisar de um regulamento, ele se autorregula. Hoje, nós estamos vivendo a espetacularização de todas as vidas, principalmente através das mídias sociais. E aí, a gente ainda está totalmente sem controle quais são os grupos que eu estou inserido, que você está inserido, porque a gente está toda hora olhando ali. E a autorregulagem, nesse aspecto, ela leva muito para o lado comparativo. Você tem toda a razão, leva muito para o lado comparativo. É muito importante levantar a bandeira da saúde. Você provavelmente foi tão assediado quanto eu até hoje por jovens que falam, não, mas pô, tomar bola. Ah, Ivan, você sabe como faz? Fala aí como é que faz, o pacto com o demônio. Pô, não, só um ciclo. Não, para eu poder desfilar sem canga na praia, para eu poder ir para Porto Seguro, posar assim e tal, né? Provavelmente você é tão assediado quanto eu nesse tipo de coisa. E a bandeira que a gente carrega é uma bandeira também no sentido de, que você diz, preservar a saúde e tal, também no sentido de pensar assim, puxa vida, tá legal, eu vou dizer não, porque é contra, mas o que eu vou dizer para esse garoto, para essa moça? Sabe assim, precisar onde mora aí o papel educacional. Eu algumas vezes já tive que dizer, olha, vê, você vai fazer uso de um troço aqui assim, 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 assado, que eu não vou sugerir para você. Para quê? Para ficar 2 semanas na praia sem camisa e depois ficar, sei lá quantos anos da vida pagando um preço. Não, mas tem um nível seguro, tem, olha, mas não sou eu que vou. Se tem um nível seguro, é outro profissional, é outra coisa, não sou eu que vou. Aqui dá para fazer no pelo, dá para fazer dá para esculpir o corpo de um jeito bacana, né? Sinto que vocês compartilham aí, falo da plenitude, quando eu falo vocês, estou falando de vocês da classe da nutrição. Sinto que vocês compartilham também no meu pensamento. Olha, deve ter sido assediado por até coisas piores que esteroide anabolizante ou qualquer outro tipo de coisa. E a bandeira da saúde está em primeiro lugar, tá, a gente tirar a mão e falar, ó, aqui não é comigo, não é. Mas não é só dizer não use drogas. Né? Vamos dizer, pô, vai usar e vamos tentar entender, vamos tentar hackear, vamos tentar desvendar o que está aqui na cabeça, do ponto de vista comportamental, onde que nós vamos ancorar outros prazeres que não aquela dor de tirar a camiseta na praia e não tá com o maior peitoral, com o abdômen mais definido, com a cintura mais negativa, com a barriga mais negativa. Onde nós vamos ancorar outros prazeres? Em termos de relacionamento, você falou bem. O que adianta você ser a pessoa mais, o corpo mais esculpido se você não sabe conversar? Você não sabe abrir uma conversa,
Você não sabe fazer um carinho, receber um carinho. Então, assim, essas são coisas muito importantes, né? E tá, de novo, tá na ponta da tua caneta como nutricionista, na tua conversa, na tua escuta e nas minhas também. Legal. Não, e falando até sobre a parte de farmacologia, de drogas em geral, eu sempre faço as minhas leituras muito além do que realmente eu preciso, vamos se dizer. Porque eu levo em consideração o que você disse, nós não seremos prescritores, mas ao mesmo tempo, para eu dizer não a situação ou dizer sim, eu falo que para cada conduta, ao menos uma boa evidência que justifique a minha orientação. Então, é uma realidade do uso de drogas, principalmente falando em relação à parte estética de anabolizantes. E eu, há muito tempo, venho estudando e, consequentemente, eu gosto de passar justificativo ou para o não, mesmo que eu não seja prescritor, mas passando minha opinião. E aí o cenário muda completamente, porque muita gente vem pilhada, e aí eu analiso o quadro, não é nada generalizado, e aí eu consigo trazer justificativa para a pessoa entender que assim, eu estou aqui para trazer o melhor possível para você. E às vezes isso pode estar dentro sim de um contexto, porque eu lido com esportes, principalmente o bodybuilding, que há uma idade, você consiga estar em condição de competição em grandes competições, né? E, consequentemente, você precisa se justificar. E a justificativa ela não pode ser rasa, como eu disse. Então, nós escolhemos uma profissão que somos educadores, prescritores, né? E, consequentemente, para a gente se sentir capaz de atender um público diverso, a gente tem que estudar sobre tudo. Né? E aí, por isso que a gente vem falando aqui sobre um aspecto comportamental que, sei lá, 20 anos atrás estaria um pouco mais distante do que é atualmente a realidade, porque vamos se dizer, de forma geral, que todo mundo tem algum conhecimento básico, que se fosse seguido básico, nós teríamos um quadro muito menor de pandemia de obesidade, vamos se dizer. Então todo mundo sabe que não deveria comer frituras, que não deveria comer açúcar, que não deveria beber bebidas alcoólicas e ao mesmo tempo tem dificuldade de colocar isso em prática. Aí que vem o comportamento. E é isso que a gente precisa trabalhar. O que está acontecendo? Que isso que você sabe e você gostaria de não fazer, você vem fazendo de uma forma frequente e descontrolada. Assim, eu acho que em termos de exercício, nutrição e algumas outras coisas, às vezes a gente está tentando fazer releituras daquilo que é o básico e são releituras que precisam ser feitas, né? Porque às vezes a pessoa tem que puxar aqui, falar para o coração e não falar só com a cabeça para que alguns hábitos aconteçam. Agora eu gosto uma frase boba, assim, acho que nós estamos chegando aqui, não sei se no Instagram daqui a pouco derruba a gente. Quem não arrega, aprende. Então, assim, se você tá afim de emagrecer, quem não arrega, aprende. Pode ser que você não emagreça na primeira, você tá afim de ficar, você pode ser que você emagreça no primeiro momento, mas quem não arrega, aprende. Quanto tempo leva, eu não sei. O importante é não, tem a ver com a aderência, é não sair do prumo, né? Puxa, como é bom comer, como é bom ter uma vida de acordo com o que você gosta de fazer. E que ela possa durar muito e que ela possa ser gostosa mais do que chata, mais do que dolorida. Eu acho que esse é um cálice sagrado que a gente busca, além da glamorização da dor e além da ditadura da felicidade. Legal. Bom, eu vou agradecer já então a sua participação. Foi muito bom te conhecer, bater esse papo. É um papo que a gente giraria por noites aí, colocando vários pontos em contexto. E eu já aproveito para convidar também o pessoal que em sequência hoje, em edição especial, teremos mais uma live. Então todo mundo que está aqui, não deixem de retornar para a próxima live que vai começar já já. Obrigado mais uma vez por disponibilizar o seu tempo e o seu conhecimento. Rodrigo, obrigado parabéns mais uma vez pelo trabalho, obrigado por todo mundo que assistiu. Sucesso para vocês da Plenitude aí. Contem sempre comigo, viu? De verdade. Um abração. Show de bola. Boa noite para todos que não vão poder ficar. Essa live vai ficar salva por 24 horas. Não deixem de acompanhar novamente e de indicar para outras pessoas poderem assistir, que tenho certeza que esse papo tão informal, no final das contas, tão gostoso de ser discutido, vale a pena ser novamente ouvido ou para quem não teve a oportunidade, não deixar de poder ouvir e se beneficiar. A ideia é tentar contribuir, né? Boa noite. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu, moçada. Obrigado. Boa noite.
Valeu.